Olá a todos aqui, eu vou tentar ser um pouco rápido aqui. A explicação do vídeo é a seguinte: eu vou tentar falar tudo ou quase sobre alguma espécie de animal. Hoje eu vou falar sobre esmilodontes. Eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de quadro aqui. Se tiver alguma mínima coisa que vocês quiserem corrigir, mas tem que ser uma correção boa, eu aceito. Mas vamos lá ver o bicho. Esmilodon é um gênero de felinos pertencente à extinta subfamília Machaerodontidae. É um dos predadores de dente de sabre e mamíferos pré-históricos mais conhecidos. Embora comumente conhecido como tigre dente de sabre, não era parente próximo do tigre ou de quaisquer outros gatos modernos. Esmilodon viveu nas Américas durante a época do Pleistoceno de 2,5 milhões de anos atrás, e o gênero foi nomeado em 1842 com base em fósseis do Brasil, hein? O nome científico significa bisturi ou faca de dois gumes. Combinando com dente, três espécies são reconhecidas hoje: Esmilodon gracilis e Esmilodon fatalis, duas da América do Norte, e a do Sul, Esmilodon populator, que é a maior espécie entre elas. As duas últimas espécies provavelmente descendem do Esmilodon gracilis, fatalis populator, que provavelmente evoluiu de Megantherium a centenas de espécies obtidas em La Brea Tarpites, em Los Angeles, constituem a maior coleção de fósseis de esmilodonte. No geral, o esmilodonte tinha uma constituição mais robusta que qualquer gato existente, com membros anteriores particularmente bem desenvolvidos e dentes caninos superiores excepcionalmente longos. Sua mandíbula tinha uma abertura maior do que a dos gatos modernos, e seus caninos superiores eram delgados e mandíbula e frágeis, sendo adaptados para matar com precisão, ou seja, eles não matam por sufocamento nem nada, eles cortam a garganta. Se pegar errado, esses dentes vão quebrar. Esmilodon gracilis era a menor espécie, pesando entre 55 a 100 kg. Esmilodon fatalis tinha um peso entre 160 a 280 kg e uma altura de 1 metro de altura. Ambas as espécies são conhecidas principalmente na América do Norte, mas vestígios na América do Sul também foram atribuídos a elas. Porém, o Esmilodon populator da América do Sul era a maior espécie, entre 220 a 436 kg de peso e 120 cm de altura, ou seja, 1,20 m de altura. E está entre os maiores felinos conhecidos. O padrão da pelagem do Esmilodon é desconhecido, mas foi restaurado artisticamente com padrões lisos ou manchados. Na América do Norte, o Esmilodon caçava grandes herbívoros como bisões e camelos, e manteve-se bem sucedido mesmo ao encontrar novas espécies de presa na América do Sul. E acredita-se que Esmilodon tenha matado sua presa segurando-a com os membros anteriores e mordendo-a, mas não está claro de que maneira a mordida foi aplicada. E os cientistas debatem se Esmilodon tinha um estilo de vida social ou solitário. A análise do comportamento dos predadores modernos, bem como os restos fósseis de Esmilodonte, poderia ser interpretada para apoiar qualquer uma das opiniões. Esmilodon provavelmente vivia em habitats fechados, como florestas e arbustos, o que teria fornecido cobertura para emboscadas das presas. O Esmilodon morreu ao mesmo tempo que a maior parte da megafauna da América do Norte e do Sul, cerca de 10 mil anos atrás. A sua dependência de animais grandes foi proposta por causa da sua extinção, juntamente com as alterações climáticas e a competição com outras espécies. Mas a causa exata é desconhecida, ou seja, não pode ficar só culpando o humano por tudo dessas coisas não. Durante a década de 1830, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund e seus assistentes coletaram fósseis das cavernas calcárias próximas à pequena cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Quem é daí já pode avisar. Entre os milhares de fósseis encontrados, ele reconheceu alguns dentes isolados da bochecha, como pertencentes a uma hiena, que ele chamou de Hyena nyogaia, em 1839. Depois que mais material foi encontrado, incluindo dentes caninos e osso do pé, Lund concluiu que os fósseis pertenciam a um gênero distinto de felídeos, embora transitório para as hienas.
Ele afirmou que teria o tamanho dos maiores predadores modernos e era mais robusto do que qualquer gato moderno. Lund originalmente queria nomear o novo gênero Hyenodon, mas percebendo que isso havia recentemente se preocupado com outro predador pré-histórico, ele nomeou Smilodon populator em 1842. Ele explicou o significado grego antigo de Smilodon como smile, bisturi ou faca de dois gumes, e odontos, dente. Isso também foi traduzido como dente em forma de faca de dois gumes. Smilodon e o nome da espécie de povoador foram reconstruídos tanto também com pelagem de cor lisa quanto com padrões manchados, aquele que traz devastação. Que parece ser em 1846, Lund adquiriu quase todas as consideráveis esqueletos de diferentes espécies modernas de gato, e mais espécies que foram encontradas em ar livre tendem a ter outros colecionadores nos anos seguintes, enquanto aquelas que vivem em habitats com mais vegetação têm mais marcas, com algumas exceções. Algumas características da pelagem, como as crinas dos leões machos ou as listas de tigres, são muito incomuns para serem previstas a partir de fósseis. E tradicionalmente, os gatos dentes de sabre foram restaurados artisticamente com características externas semelhantes à dos felinos existentes, por artistas como Charles Earl Knight. E em colaboração com vários paleontólogos no início do século, os 2x que eu não sei qual é. Em 1969, o paleontólogo G.J. Miller propôs que Smilodon teria uma aparência muito diferente de um gato típico e semelhante a um bulldog, com uma linha no lábio inferior para permitir que sua boca se abrisse bem sem rasgar os tecidos faciais. Com um nariz mais retraído e orelhas mais baixas. O paleoartista Maurício Antão e coautores contestaram isso em 1998 e sustentaram que as características faciais do Smilodon não eram, em geral, muito diferentes de outros gatos modernos. Antão observou que animais modernos como hipopótamo são capazes de abrir a boca extremamente sem rasgar o tecido devido ao músculo orbicular da boca dobrado. E tal arranjo muscular existe em grandes felinos modernos. Antão afirmou que o agrupamento filogenético existente, onde as características dos parentes existentes mais próximos de um táxon fóssil são usados como referência, é a maneira mais confiável de restaurar a aparência de vida de animais pré-históricos. E as restaurações de Smilodon semelhantes a gatos por Knight, portanto, ainda são precisos. Um estudo de 2022 realizado por Antão e colegas concluiu que os caninos superiores do Smilodon teriam sido visíveis quando a boca estava fechada, enquanto os do Homotherium não. Após examinar o fóssil de grandes felinos existentes, Smilodon caçava principalmente mamíferos de médio ou até mesmo grande porte. Isópodos preservados nos ossos de Smilodon fatalis, nos poços de alcatrão de labreira, revelam que ruminantes como bisão, no caso da espécie Bison anticus, que era muito maior do que o bisão moderno, Bison, e os camelos, Camelopes, eram mais comumente capturados pelos gatos de lá. O Smilodon fatalis também pode ter ocasionalmente predado Glyptotherium, que é tipo um tatu pré-histórico, com base em um crânio de um Glyptotherium juvenil recuperado de depósitos do Pleistoceno no Arizona, que por sua vez apresentam marcas de punção epiléticas distintas que melhor combinam com as de Smilodon, indicando que os predadores mordeu com sucesso o crânio através do escudo cefálico blindado, hein? O cara conseguiu furar um escudo blindado, mesmo com dente frágil, até porque era um juvenil, né? Além disso, isópodos preservados no esmalte dentário de espécies de Smilodon gracilis na Flórida mostram que essa espécie se alimentava do Caetitu platigonus e da
Emialkenia, semelhante à lhama. Os cientistas debatem se o Smilodon era social. Um estudo sobre predadores africanos descobriu que predadores sociais como hienas e leões respondem mais aos pedidos de socorro das presas do que espécies solitárias. Como os fósseis de Smilodon fatalis são comuns nos poços de Alcatrão e La Brea, é provavelmente que foram atraídos pelos pedidos de socorro das presas. Isso pode significar que essa espécie também era social. Porém, um estudo crítico afirma que o estudo negligencia outros fatores, como massa corporal. Animais mais pesados têm maior probabilidade de ficarem presos do que os mais leves. Inteligência. Alguns animais sociais, como o leão americano, podem ter evitado o alcatrão porque eles foram mais capazes de reconhecer o perigo. A falta de iscas visuais olfativas. O tipo de isca sonora é a duração dos chamados de socorro. Os chamados de socorro reais das presas teriam durado mais do que os chamados usados no estudo. O autor desse estudo pondera que predadores teriam respondido se as gravações tivessem sido reproduzidas na Índia, onde se sabe que os tigres solitários se agregam em torno de uma única carcaça. Os autores do estudo original responderam que, embora os efeitos das chamadas nos poços de Alcatrão e os experimentos de reprodução não fossem idênticos, isso não seria o suficiente para derrubar as suas conclusões. Além disso, eles afirmaram que o peso e a inteligência provavelmente não afetariam os resultados, já que os carnívoros mais leves são muito mais numerosos do que os herbívoros pesados e o lobo social e aparentemente inteligente também é encontrado nas cobras. Outro argumento a favor da sociabilidade baseia-se nas lesões curadas em vários fósseis de Smilodon, o que sugeria que os animais precisavam de outros para lhe fornecer comida. Esse argumento foi questionado, já que os gatos podem se recuperar rapidamente até mesmo de danos ósseos graves, e o Smilodon ferido poderia sobreviver se tivesse acesso à água. No entanto, o Smilodon que sofria de displasia na anca em tenra idade e que sobreviveu até a idade adulta sugere que ele não poderia ter sobrevivido até a fase adulta sem a ajuda de um grupo social, uma vez que esse indivíduo era incapaz de caçar ou defender o seu território devido à gravidade da doença, sua questão congênita no caso. O cérebro do Smilodon era relativamente pequeno em comparação com outras espécies de gatos. Alguns pesquisadores argumentaram que o cérebro do Smilodon seria pequeno demais para ser um animal social. Uma análise do tamanho do cérebro em grandes felinos vivos hoje não encontrou nenhuma correlação entre o tamanho do cérebro e a sociabilidade. Outro argumento contra o Smilodon ser social é que ser um caçador de emboscadas em habitat fechado provavelmente tornaria desnecessária a vida de grupo, como na maioria dos gatos modernos. No entanto, também foi proposto que, sendo o maior predador em um ambiente comparável à savana da África, o Smilodon pode ter tido uma estrutura social semelhante aos leões modernos, que possivelmente vivem em grupos, principalmente para defender o território ideal de outros leões. Os leões são os únicos felinos hoje sociais. Ou seja, vocês podem ver que todo argumento que diz que Smilodon é sociável, sempre tem um falando que ele é solitário. Vai ficar nessa aí até ter uma comprovação verídica disso aí, que seja batido o martelo falando que ele é um ou outro. Bem, por enquanto é sobre isso. Rapaz, esse negócio cansou. Bem, eu espero que vocês gostem desse novo tipo de vídeo que eu vou tentar fazer aí. Se tiver boas notas, eu continuo fazendo, mas aí vai ter que ser com vocês. E eu espero que curtam e que se inscrevam. Eu já irei encontrar vocês na próxima jornada por conhecimento. Até a próxima vez.